Por norma à distância, hoje de forma presencial, está aqui connosco o escritor e argumentista Alexandre Borges, que assina uma crónica com o título O Último Caçador de Gelo. Bem-vindo, Alexandre, obrigado por estar aqui connosco. Quem é o último caçador de gelo? Baltasar Usca. Não estava combinado, mas só depois do convite para estar aqui hoje é que pensei, olha, afinal esta crónica até tem qualquer coisa a ver com o tema, embora em contracorrente. O Baltasar Usca era, faleceu há poucas semanas, mas a notícia durou um bocadinho a chegar, mas chegou. Era... eu chamo-lhe caçador de gelo, de facto os hispânicos dizem hielero, não é? Seria geleiro, não há bem uma tradução para isto, mas era alguém que subia ao Chimborazo, a montanha mais alta dos Andes, 2 vezes por semana para ir buscar gelo, num tempo em que não havia frigoríficos nem arcas congeladoras, não é? E vendê-lo nos mercados depois das cidades vizinhas. Continuou a fazer isto até ao último dia da sua vida, até aos seus 80 anos, a ir buscar quando já mais ninguém ia, a ir de picareta, subir a 5.000 metros de altitude, buscar blocos de 20 kg de gelo, carregar as suas mulas com eles e lá está, e trazê-los cá para baixo para a venda, para a conservação dos alimentos, para tudo aquilo que o gelo. E esse é o objeto de reflexão do Alexandre. O mundo pula e avança e a vida de Baltasar inevitavelmente foi afetada por essa evolução e no caso em apreço pelo aparecimento e disseminação dos frigoríficos, nada que tivesse impedido Baltasar de continuar a seguir a sua rotina dia após dia. Exatamente, ou seja, o primeiro impacto da história, acho eu, para já há um lado, parece o mito de Sísifo nesta história, não é? Da figura que representa, no mito representa toda a humanidade, não é? E um bocadinho e em que o Albert Camus pegava, que é esta nossa luta contra o absurdo, um bocadinho do que andamos aqui a fazer, a procura de um sentido, que era aquele homem, não é? Que todos os dias subia à montanha, tentava levar uma pedra lá para cima, e depois ela caía e ele voltava cá abaixo, e no dia seguinte voltava a pegar na pedra e voltava a subir, e assim sucessivamente. Este é um bocadinho a trajetória da nossa vida observada por um existencialista. É bom exercício, não é? Ao menos isso, hoje em dia podes ver a coisa desse ângulo, não é? Está aqui um bom workout. Mas no caso do Baltasar Usca há algo muito similar a isto, mas quase mais requintado ainda, porque ele ainda vai buscar um bem que é completamente perecível, que é a coisa mais passageira, talvez, que existe, mais transitória, que é o gelo, não é? Num ponto que de resto é o ponto mais próximo do Sol, na Terra, já agora, isto descobri a partir desta história, não é o Everest, é o Chimborazo, porque como a Terra é achatada nos polos, portanto a esfera não é toda idêntica, o diâmetro da Terra é maior no Equador, que é onde fica esta montanha já agora, não é? Portanto, medida desde o centro da Terra, esta é na verdade a maior montanha do mundo. E até ao século XIX se pensava que era mesmo medida desde a superfície do mar a maior, não é? Portanto, tem este lado de mito de Sísifo que se confunde um bocadinho com toda a humanidade. Depois parece um pouco absurdo. Quem é que se dedica a esta tarefa tão dura, tão árdua, fazer isto para trazer gelo, que é uma coisa que a gente abre uma porta em casa e tem lá. Agora. O que é que movia Baltasar? Eu acho que o que move Baltasar é aquilo que no fim nos deve mover um bocadinho a todos. Nós de facto fazemos as coisas por amor ou vocação e quando as fazemos assim, fazemos-las bem e contamos a nossa própria história independentemente daquilo que o mundo procura naquele momento. Porque no fim o que quando fui explorando mais a história fui sentindo fui passando da sensação de exotismo daquela figura para esta sensação com que termina um bocadinho a crónica, que é de pensar quando é que vai ser a nossa vez de sermos os últimos caçadores de gelo? Quando é que as nossas profissões parecerão de repente estranhas e obsoletas? Eu, na escrita, por exemplo... Não sentes isso? Exato! Mas é isso, sim. Nos últimos meses já comecei a deparar muito com esta coisa de me dizerem não, eu agora na minha empresa... Artificial para escrever isso? Exatamente. Não, é incrível. Estou aqui a dizer estas coisas sem inteligência artificial. Não, mas vais ter, não é? Já estás a ter essa luta, vais tê-la cada vez mais. Agora, parece-me que fará sempre toda a diferença a paixão e vocação e talento com que tu fazes as coisas. Nem o gelo do Baltasar Usca ou o gelo do Chimborazo era igual ao gelo artificial, não é? E não devemos deixar que o nosso sentido de vida seja afetado pela percepção das pessoas que nos rodeiam, neste caso em concreto, pela avaliação do custo-benefício daquela missão ininterrupta de Baltasar. Exatamente, não é? A resposta nunca virá
de fora. Num sentido muito filosófico, eu acho que cada um de nós faz o trajeto que tem de fazer, que é impelido por si próprio. E isso tem um reflexo direto, naturalmente, no nosso bem-estar e pode ter um reflexo muito concreto no tipo de produto que somos capazes de colocar cá fora. Isto faz só recordar um pouco a história dos Ice Merchants, aquela Fez-me lembrar, claro que sim. Sim. Aquela curta-metragem lindíssima portuguesa que foi nomeada ao Oscar e foi aquela vez em que pudemos quase celebrar, não era aquela coisa, há um assistente do diretor de fotografia que ainda vem a ser primo de um imigrante português, não é? Somos todos, de alguma forma. Exatamente. Dessa vez, o ano passado, o Ice Merchants era mesmo um filme de autores portugueses, não é? Que estava candidato ao Oscar e que de facto que era lindíssimo, não é? Tinha um bocadinho esta história de uma família, no caso um pai e um filho, que depois percebemos, não fazendo o spoiler, mas que envolve mais um familiar, não é? E também uma tradição de família que iam buscar gelo e vendê-lo. Mas eles iam depois de paraquedas, não é? Eles depois tinham esse lado muito bonito. Aqui o Baltasar não, subia e descia todas as semanas, 2 vezes, 5 mil metros de altitude. Já agora associado também não só a uma transformação tecnológica, mas à própria transformação do mundo e das alterações climáticas e que neste caso o obrigava sempre, ao longo destes 60 anos, a subir um bocadinho mais em busca do gelo, não é? Porque ele ia desaparecendo. Alexandre, temos 1 minuto, julgo que tempo suficiente para responderes a esta última pergunta. Fruto desta tua reflexão, afinal, o que é que andamos todos aqui a fazer? Sentido da vida, num minuto. Assim, olha, num minuto vamos lá resolver isto. Eu acho que o sentido da vida é procurá-lo, não é? Acho que nós passamos a vida à procura dele e nisso se faz o caminho. Mas nesta altura de enormes transformações, este tipo de história, verdadeiramente, eu sinto muito encontrado nelas, não é? Eu sou a pior pessoa do mundo para falar de inovação. Quando quiserem falar de coisas antigas e de coisas que supostamente eternas, eu tenho todo o gosto. Mas eu acho, de facto, que no meio de todas as transformações, quem tenta vogar à superfície das modas inevitavelmente perde-se. E portanto quando encontramos de facto a nossa vocação e o nosso caminho, esse chamamento interior é aquilo que responde por tudo. E essa é a reflexão que o escritor e argumentista Alexandre Borges partilha com os leitores do Observador nesta crónica intitulada O Último Caçador de Gelo, Baltasar. Alexandre, muito obrigado por Sempre ser hoje muito obrigado. o colunista do dia.